Olá, povo de Deus, graça e paz abunde o coração de todos vocês. Hoje eu quero falar baseado no tema fundo musical e o risco do utilitarismo espiritual. E o texto básico é 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 ao 5. Gostaria de ler esse texto com todos os senhores, que diz assim: E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Amados irmãos, vivemos a era dos estímulos. A comunicação moderna é moldada por técnicas de impacto emocional. No meio cristão, muitas vezes se utiliza o chamado fundo musical como ferramenta para intensificar o apelo espiritual, meus amados irmãos. Mas surge uma pergunta teológica profunda. Se o fundo musical é um artifício humano, pode ele produzir conversões espirituais genuínas? Pense comigo. Paulo faz questão de afirmar que sua pregação não dependia de recursos persuasivos humanos, peitóis, sofias, logóis, mas da manifestação do Espírito. O problema não é a música em si, meus amados, pois ela é bíblica, mas quando ela se torna instrumento de manipulação emocional, substituindo a operação soberana do Espírito. Então, primeiramente, a primeira lição, eu quero falar sobre o perigo do utilitarismo no culto. Utilitarismo espiritual é usar meios humanos para produzir resultados espirituais. A palavra grega peito significa persuadir, convencer por argumentação. Paulo rejeita a dependência dessa técnica como base da fé. Quando o fundo musical vira ferramenta para conduzir emoção, corre-se o risco de produzir resposta emocional, não regeneração, meus amados. A fé verdadeira nasce da ação do Espírito, não da atmosfera criada, meus amados. Segundo, emoção não é conversão. No grego, demonstração é apodoixis, prova evidente, manifestação concreta, meus amados. Paulo diz que a evidência da fé não é comoção, mas poder espiritual, dinamis. Música pode tocar sentimentos. Só o Espírito pode transformar a natureza, meus amados. Homens espirituais, pneumaticões, não são pescados por ambientes, mas pela verdade revelada. Terceiro lugar, terceira lição. A fé não pode ter fundamento humano, meus amados. O texto diz assim: para que a vossa fé não estivesse na sabedoria dos homens. Se a fé nasce de estímulo psicológico, meus queridos, ela depende de estímulo contínuo para sobreviver. Isso explica por que muitos só sentem Deus quando há fundo musical, se emocionam. Mas fé bíblica é convicção produzida pela palavra e pelo Espírito. Em quarto lugar, a quarta lição, Jesus não usava artifícios para converter. Observe o ministério de Jesus Cristo. Ele pregava a verdade de forma direta. Em muitos momentos, meus amados, suas palavras afastavam multidões. Leia João 6. Ele não suavizava a mensagem para manter ambiente favorável. O poder estava na palavra, logos, não na ambientação. E em quinto lugar, pescar homens exige rede espiritual e limpa e consertada, não pode ter furo na rede, tá?
Em Lucas capítulo 5, versículo 4, Jesus manda lançar as redes em águas profundas. A pesca espiritual não é feita na superfície emocional, meus amados. É feita em profundidade espiritual. Homens naturais respondem a estímulos. Homens espirituais respondem à verdade. A música pode acompanhar o culto, mas nunca pode substituir o espírito, meus queridos. Aí vem uma reflexão teológica. Existe diferença entre estética litúrgica, ordem, beleza, harmonia, manipulação emocional, indução psicológica. Existe diferença. O Espírito Santo não precisa de trilha sonora para operar. Se a presença depende do som, talvez não seja presença, seja atmosfera. E eu concluo dizendo, o problema, meus queridos, não é o fundo musical, tá? Não é o fundo musical. O problema é quando ele se torna o fundamento invisível da decisão espiritual. Paulo estabelece o princípio. A fé deve nascer da dinamis, teu, poder de Deus, não da habilidade humana. Homens espirituais são pescados por verdade, convicção, arrependimento genuíno, ação soberana do Espírito. Se dependermos de artifícios, produziremos adesão emocional, meus amados. Se dependermos do Espírito, veremos transformação. O que atrai pode não ser o que sustenta. Então, que nossa pregação não precise de fundo, que ela tenha fundamento, meus queridos. Que Deus abençoe em nome de Jesus.